Meus amados irmãos, nesta manhã eu quero vos cumprimentar a todo o povo de Deus, seja independente de qualquer dominação, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma pequena oração nesta manhã. Amado Deus, eu te agradeço por essa rica oportunidade que o Senhor tem me concedido aqui nesta manhã, para nós fazermos uma plena meditação na tua palavra, meu Deus. Nesta manhã, meu Pai amado, que o Senhor venha nos dar sabedoria lá de cima, abençoando, meu Pai amado, nossos amados irmãos, os amados ouvintes, meu Pai, que vão ouvir este vídeo, meu Deus, nesta manhã, ou até possivelmente até à noite, no qual eles fazer essa plena eh, recapitulação daquilo que o Senhor tem feito na vida de muitas pessoas hoje em dia. Meu Deus, muito obrigado por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, antes de eu fazer essa pequena leitura da palavra de Deus, eu te peço que você se inscrever no meu canal nesta manhã e dar aquele like, aquele link abençoado de legal, para com que as pessoas elas venham também participar do meu canal nesta manhã. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia Sagrada junto com a minha, aqui no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos ler o 1 e o 2, que diz assim a palavra de Deus nesta manhã. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitaim: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Amém? Somente esses dois versículos para a nossa breve meditação nesta manhã, quando a Bíblia Sagrada, ela nos diz bem claro a respeito de um profeta chamado Jonas. Eu creio que você já ouviu falar a respeito desse profeta, no qual Deus ele ordenou a Jonas para com que, meu amado e minha amada, ele se colocasse na posição e ele fosse a uma cidade chamada Nínive, e ele fosse ali simplesmente para proclamar a mensagem do Senhor. Nos diz a história que Jonas, ele era filho de Amitaim, no qual Deus, ele confiou naquele profeta, para com que aquele profeta ele obedecesse a voz do Deus do céu ali. Mas não diz a história, meu amado e minha amada, que Jonas ele não obedeceu a voz dos Deus do céu naquela época. Jonas ele simplesmente ele desobedeceu a voz do seu Deus ali. Por que ele desobedeceu a voz do Deus ali, naquele exato momento? Porque Jonas, meu amado e minha amada, ele não queria, creio eu, ter aquela responsabilidade de chegar até aquela cidade de Nínive e fazer a proclamação do Evangelho de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amado e minha amada, nesta manhã. Quando Deus ele escolhe um homem ou uma mulher para fazer a sua vontade, ou para fazer aquilo que ele determinou para você ou para mim aqui nesta manhã, significa aquilo que Deus ele quer fazer contigo ou comigo, ele não vai querer fazer com outra pessoa.
Mas se foi você, se foi eu, que ele escolheu nesta manhã para colocar naquela posição que ele nos confiou, é eu e você que tem que estar lá para fazer aquilo que ele determinou e confiou acerca da palavra chamada confiança em mim, em você. Então não adianta, meu querido e minha querida, você querer correr para um lado, você querer correr para outro lado, que não adianta. Por isso que muitas vezes o cristão, ele passa por situações na sua vida que ele ainda não quer acordar para que ele possa despertar e reconhecer aonde ele errou, o que foi que ele fez para ele estar passando pelaquela situação sobre a sua vida. Até você acordar, meu amado. Até você se acordar, minha amada. Glória a Deus. Deus ele vai ter que te chacoalhar. Deus vai ter que usar profeta para falar comigo e contigo, para que nós possamos acordar e despertar e voltar naquela posição que ele colocou eu e você, para que a gente possa fazer até nós terminar aquela obra. Louvado seja Deus. Foi o que aconteceu com o filho de Amitai, chamado Jonas. A Bíblia nos diz que Deus ele ordenou para com que ele fosse àquela cidade de Nínive proclamar a sua palavra. Mas nos diz a Bíblia que Jonas, naquele exato momento, ele fugiu da presença de Deus. Ele não quis saber e querer fazer a vontade do Senhor ali naquela cidade de Nínive. Mas não, a Bíblia nos diz que Jonas, ele foi fazer ao contrário. Ele pagou uma passagem para ir à Espanha, para que ele pudesse fugir daquilo que Deus ele tinha pedido para com que ele pudesse fazer. E nos diz a história, meu amado e minha amada, que ele foi naquele navio. Mas não adiantou, meu amado. Deus ele chacoalhou aquele navio, enviando uma grande tempestade ali, aonde estava aquelas pessoas embarcadas naquele navio, os marinheiros. E nos diz a história que quando os marinheiros viram aquele vento forte, aquela grande tempestade forte, aquelas águas cobrindo o navio, a Bíblia diz, meu amado e minha amada, que eles começaram a clamar o nome do Deus deles, para que o Deus deles pudesse ter grande piedade deles, para que eles não viessem a perecer ali naquele navio. Mas Jonas não. Jonas, ele estava escondido debaixo do porão, com aquela calma, com aquela tranquilidade, não sabendo ele o que estava acontecendo, porque a Bíblia nos diz que Jonas, ele estava debaixo do porão, dormindo, ali naquele exato momento, que quando um daqueles homens, ele avistou a Jonas e pediu para que ele se acordasse, e ele começasse a clamar o nome do Deus dele, para que também o nome do Deus dele tivesse misericórdia daqueles homens e dele mesmo, que estava ali com eles no navio, e ele pudesse parar com aquela tempestade e aquelas ondas que estavam cobrindo o navio ali naquela época. Por aqueles marinheiros não entender, ou porque estava acontecendo aquela situação, mas Jonas, meu querido e minha querida, ele sabia o que estava acontecendo. Porque ele sabia que ele tinha fugido da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas aqueles homens ficaram curiosos e saber por que Jonas estava fazendo ali, com aquela tranquilidade, com aquela calma e dormindo debaixo do porão. E não diz a história, meu amado e minha amada, que aqueles homens, eles começaram a questionar com Jonas. Começaram a chegar adiante de Jonas,
através de um sorteio, que Jonas, ele foi o contemplado a ser sorteado ali naquela época. E não diz a Bíblia Sagrada, meu amado e minha amada, que eles disseram assim para Jonas: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? Qual é o seu povo? Aí Jonas disse para eles: eu sou um hebreu. E agora Jonas já começou a explicar por que estava acontecendo aquilo, aquela tempestade, aquelas águas, aquelas ondas que estavam caindo sobre o navio, ou por que Deus estava fazendo isso ali naquele exato momento. Jonas explicou para aqueles marinheiros: não, porque eu sou um servo do Deus do céu. E eu creio que tudo que está acontecendo agora aqui neste navio, ô meus amigos, homens, marinheiros, é por causa de mim. Porque Deus, ele me determinou para que eu fosse a uma cidade pregar o seu evangelho, e eu paguei essa passagem para vir para cá, para ir direto para a Espanha junto com vocês, para não querer fazer a vontade do meu Deus. Por isso que agora neste momento, Deus está enviando essas coisas aqui nesse navio, para com que eu possa voltar para onde ele me mandou ir e cumprir a sua palavra na minha vida. Aí o marinheiro perguntou para Jonas: e agora? O que nós devemos fazer? O que é que nós temos que fazer com você? Aí Jonas falou para ele: é só você me pegar e jogar no mar. Só foi isso que Jonas falou para eles. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida. Não adianta você querer se esconder, porque Deus, ele nos vê nesta manhã. Louvado seja Deus. Você pode até mudar de um país para outro país, como Jonas, ele queria fazer, mas não adianta. Se for naquele país que Deus colocou você, para você terminar a sua obra, Deus vai fazer de tudo para você ir para aquele outro país, para que você permaneça naquele mesmo país que você está, até terminar a obra que ele confiou em você. Louvado seja Deus. E não diz a história, meu amado e minha amada, que Jonas, ele ficando ali surpreso com tudo aquilo que estava acontecendo, ou tudo aquilo que ele disse, aqueles marinheiros, a Bíblia nos diz, meu amado e minha amada, que aqueles marinheiros, por Jonas, dizer para ele: me joga no mar, que tudo isso aqui vai se acalmar. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você jogar eu no mar, Deus, ele vai ter compaixão e misericórdia de vocês. Louvado seja Deus. Mas aqueles homens ainda desobedeceram o que Jonas tinha pedido para ele, para que eles pudessem fazer. Mas ele continuaram a remar até chegar à praia. Mas eles não conseguiram chegar até a praia, enquanto eles não pegassem Jonas e jogassem Jonas no mar. Mas não diz a história, glória a Deus, que aqui surge uma pergunta: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Isso aqui foi o que eu acabei de explicar para todos e toda nesta manhã. Aí Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Glória a Deus. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então, oraram
bem alto assim: Ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte por tirarmos a vida deste homem. Tá vendo aí, irmãos? Qual foi a aflição daqueles homens? Pedindo a misericórdia de Deus, para com que eles pudessem ter misericórdia da vida deles, antes dele pegar a Jonas e jogar Jonas no mar, para que eles não tivessem culpa da morte de Jonas. Mas a Bíblia nos diz, meu amado e minha amada, que quando aqueles marinheiros pegaram Jonas e jogaram ele no mar, a Bíblia nos diz que Deus, ele ordenou que um grande peixe o engolisse. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Olha só que coisa linda. Tudo, irmãos, quando Deus, ele quer fazer, ele faz. Quando Deus, ele quer determinar algo na minha vida e na tua vida, Deus, ele faz. Então é importante eu e você ficar somente debaixo da promessa do Senhor. Louvado seja Deus. Ou talvez você pode perguntar para mim nesta noite, Lucenildo Silva. Verdadeiramente, são coisas que realmente acontecem quando nós não fazemos a vontade ou querer do Senhor sobre a nossa vida. E nos diz a história que, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe ou daquela baleia, assim também passou 3 dias e 3 noites o Filho do Homem no coração da terra. Olha só que coisa linda. E a Bíblia nos diz, meu amado e minha amada, que quando chegou perto de Nínive, a Bíblia nos diz que Deus ele ordenou para que aquele peixe ele vomitasse a Jonas na beira da praia de Nínive. E nos diz a história que ali naquele exato momento, quando Jonas ele foi vomitado pelaquela baleia, pelaquele grande peixe que Deus determinou, a Bíblia diz que agora Jonas ele começou a obedecer à voz do Deus do céu. A Bíblia nos diz que Deus ele mandou eles colocassem na posição, porque Deus estava enviando ele naquela cidade, para que aquela cidade pudesse ouvir a mensagem e eles pudessem se arrepender dos seus maus caminhos. E nos diz a história que aquele povo daquela cidade, eles deram crédito ao Deus de Jonas. E a partir do momento que eles deram crédito ao Deus de Jonas, a Bíblia nos diz, meu amado e minha amada, que eles começaram a obedecer a voz de Deus através do profeta chamado Jonas. É no tempo certo, é na hora certa que Deus ele vai enviar eu ou você para transmitir uma palavra de necessidade para uma pessoa que está querendo ouvir. Louvado seja Deus. E quando você acaba de transmitir aquela mensagem para aquela pessoa que estava querendo ouvir Deus falar através de você, que é um intercâmbio, é a boca dele sobre a tua vida, meu amado e minha amada, você vai ressuscitar aquele que estava morto para uma vida de abundância. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa maravilhosa. E a Bíblia nos diz, meu amado e minha amada, que antes de Deus fazer com que aquele peixe vomitasse a Jonas naquela terra da praia de Nínive, a Bíblia diz aqui no capítulo 2 que Jonas já começou a orar dentro do ventre de um peixe. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa maravilhosa. Será que se fosse você que estivesse ali no lugar de Jonas, você ia ter essa possibilidade de orar dentro de uma barriga de um peixe, amado? A Bíblia diz que Jonas ele fez isso. Ele orou dentro de um ventre de um peixe, clamando por socorro.
Olha só que coisa linda. Clamando por socorro. Louvado seja Deus. E quando Jonas já estava ali em Nínive, quando aquelas pessoas, aquele povo deram crédito e começaram a obedecer ao Deus de Jonas, a Bíblia nos diz que até os animais jejuaram. Pastor Lucenildo, os animais também jejuaram? Sim, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que nos declara, nos dizendo dessa forma, que os animais, eles jejuaram, porque até os animais, eles deram crédito à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode me perguntar, mas como é que pode um animal jejuar? Pois é, irmãos. Mas o que foi? Mas foi o que nos disse a história, que nos deixou bem claro a história daquilo que foi dito aqui no livro de Jonas. Então, meu amado, minha amada, eu quero vos dizer, nesta manhã, ou nesta noite, no qual você estiver ouvindo este vídeo, guarde bem esta mensagem, porque hoje Deus me usou desta forma, mas amanhã Deus pode me usar de outra maneira, através desta mesma palavra, no qual eu acabei de ler para você nesta manhã, que é poder dele sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Louvado seja Deus. E nos diz a história, meu amado, que Deus, ele viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então mudou de ideia. Não castigou a cidade como tinha dito que faria. Agora eu pergunto para você, se aquele povo não se arrependesse, e quando tivesse tempo, ou hora ali naquele momento, graças a Deus que eles se arrependeram, né, meu amado? Através de Jonas, aquele povo se arrependeu e Deus não castigou aquela cidade. Porque Deus observou, Deus viu verdadeiramente aquele povo arrependido do que tinha feito. É bom quando o ser humano ele se arrepende dos pecados que ele comete, das coisas que ele tem cometido ou ela tem cometida adiante do Senhor. Então, através dessa palavra arrependimento, Deus ele tem misericórdia de nós. Então, que nesta manhã, meu querido e minha querida, nós possamos, todos os dias, meditar na palavra do Senhor aqui neste lugar. Desde já, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, se eu errei em algumas palavras, que os irmãos me perdoem, se não era isso que o irmão queria ouvir, o irmão não queria ouvir nesta manhã, eu te peço que você venha pedir perdão, não para mim, mas para o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã ou nesta noite, se você começou a visualizar este vídeo, que Deus é na tua vida, Deus é na minha vida aqui nesta manhã ou nesta noite. Louvado seja Deus. Que Deus vos abençoe a todos nesta manhã ou nesta noite. Eu quero fazer mais uma pequena oração, agradecendo a Deus por esta palavra em nome de Jesus. Amado Deus, eu te agradeço, meu Pai, por esta palavra, no qual o Senhor colocou na tábua do meu coração nesta manhã, meu Deus. Aqueles que ouviram a tua voz nesta manhã, que o Senhor venha abençoar o teu filho ou a tua filha, o amado ouvinte da palavra de Deus nesta manhã, que está ao alcance desta palavra, desta mensagem, meu Deus, abençoando, meu Pai amado, a cada vida, a cada família. Eu creio em nome de Jesus, meu Pai, que eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas, pelos meus erros, Deus maravilhoso. No nome santo do Senhor Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Eu te peço que você se inscrever no meu canal, dá aquele link, aquele legal abençoado, para com que as pessoas elas venham também participar do meu canal e o nome de Deus venha ser glorificado e exaltado. Eu quero te dar uma paz, quero te dar um abraço e um beijo no teu coração do Lucenildo Silva, nesta manhã ou nesta noite, em nome de Jesus.
Que Deus abençoe, viu? A todos e um abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.